Votos cordiais de saúde e paz a todos. Eu fico muito temeroso quando a pessoa que orienta, que dirige o trabalho, começa com essas frases de dizer que foi bom, que foi isso, que foi aquilo, porque quando a gente olha, começa a perceber a expectativa grande do público. E vai que a gente não está numa noite muito inspirada, e aí diz, meu Deus, o que é que ele deve ter dito na palestra anterior que encantou tanto, porque eu não estou vendo nada. Mas ainda assim, é uma alegria imensa vir a uma casa amiga, de pessoas amigas, porque este sentimento nos alimenta para as batalhas, para os embates do cotidiano. Quando falamos sobre a perspectiva de um tema tão profundo e ainda tão distante da nossa realidade, encontro-me verdadeiramente diante de um desafio, porque o nosso intelecto, em observando a história das civilizações, desde o início, no seu processo de formação, nos dá, nesse contexto, a possibilidade de percebermos o amor através da visão do racional. Obviamente que o amor é um sentimento ou uma força que gera a possibilidade da vida desde os primeiros movimentos até a formação dos arcanjos. Mas na condição em que nos encontramos, sentimos a dificuldade de sairmos do campo racional para entrarmos no campo dos sentimentos e da vivência em relação a estes sentimentos. Eis o desafio de todos nós encarnados, que estamos nesta escola, nesta oficina que é o planeta Terra, que diariamente nos impulsiona a vivermos e a atingirmos o nível da angelitude, através do conhecimento com o coração e com a alma, deste sentimento nobre que vem impulsionando a humanidade desde os primeiros movimentos. João, o evangelista, falando da figura de Deus, conceitua-o como sendo amor. Deus é amor. E a partir do momento em que nós começamos a observar este sentimento como a figura indelével, inigualável do contexto do Pai, vamos observar que o movimento do amor ele encontra-se intrínseco desde os nossos conceitos e buscas científicas da questão que sempre nos perturbou ao longo do milênio. De onde viemos? E em observando, obviamente, olhando, lançando os olhos para o universo, mesmo diante de uma teoria que hoje já começa a ser rebatida, que é a teoria do Big Bang, mas ainda aceita, iremos observar este Pai, este Deus, que segundo João Evangelista é amor, manipulando as energias para que desse a condição de que surgisse vida no universo. E assim, os astrofísicos começam a desvendar este mistério desta energia e não aceitando, obviamente, a figura do Deus teológico, daquele que se encontra nas Sagradas Escrituras e que fora apresentada à humanidade de maneira equivocada, começam a chegar à conclusão de que há, na verdade, uma energia ou um grande designer que, através de uma explosão de duas partículas, conseguiu construir uma estrutura plena, perfeita, de tal maneira que, observando a Terra que nos abriga e o sistema em que ele se encontra, avaliando a figura deste designer, deste ser, desta energia, desta força, seja qual for a condição daquele que crê no conceito que lhe cabe, começam a ver que, diante de alguns fenômenos provenientes daquela explosão e a forma com que as coisas aconteceram, faz-se necessário um sentimento ou algo inteligente que nos desse a possibilidade de vida no planeta Terra. Para que venhamos a entender o que estes astrofísicos falam, basta nós avaliarmos num conhecimento muito básico, onde não somos solicitados a adentrar no campo nem da física, nem da astrofísica, mas experiências que há pouco vivemos, porque já faz apenas um mês, não faz nem ainda um mês do São João, e é comum da nossa cultura a utilização, por exemplo, dos fogos de artifício. Quando compreendemos
A consequência advinda, por exemplo, de um fogos desse porte, colocado dentro de um tijolo, brincadeira esta que muitas crianças fazem e que guardo na minha herança de vivências de uma infância. Após a explosão, partículas do grande tijolo, daquele grande bloco, despedaça-se e espalha-se por toda a parte de maneira desorganizada. Assim, a teoria que nos cabe compreender, a formação do universo e do sistema que nos abriga, foi proveniente de uma explosão de duas partículas, e estes cientistas, em observando o fenômeno da explosão, questiona como, após uma explosão, o universo apresenta-se em ordem. Eles chamam, num conceito científico, de uma baixa entropia, que seria a energia de desorganização. E em observando, obviamente vamos perceber o planeta Terra, que agora gravita em torno do elemento Sol. E estes mesmos cientistas observam que o fenômeno da Terra encontrar-se a determinada distância, podendo aproximar-se um pouco mais ou distanciar-se um pouco mais do Sol, dá a condição necessária para que haja vida no planeta. Caso contrário, se nós nos aproximássemos mais do que é possível, não haveria vida no planeta, porque o calor seria demasiado, impedindo a manifestação de qualquer ser neste planeta. Assim como, se nós nos afastássemos mais do Sol do que a Terra se afasta, também não haveria possibilidade de vida no planeta, tendo em vista o frio que iria impossibilitar, por exemplo, que o sangue viesse a correr na luz dos nossos vasos. De tal maneira que, proveniente de uma explosão, encontrarmos uma posição exata na distância em relação ao Sol, assim como em relação à Lua, que nos daria a possibilidade de não termos terra, apenas água, ou de não termos água, apenas terra, porque é a Lua que comanda o equilíbrio das águas e das marés no planeta, eles começam a perceber que realmente há um designer, há um ser inteligente, e não haveria outra causa senão aquela que João Evangelista havia conceituado. Deus é amor. E a manifestação desse amor começa com a formação do princípio da vida, porque é ele realmente o ser, a inteligência, que proporciona a todos nós, desde as primeiras experiências, a condição de perceber a manifestação do sagrado, naqueles momentos em que, segundo pesquisadores que falavam do processo da evolução ou da formação da vida, nos oceanos que eram sopas orgânicas, que faz-se necessário um conjunto de fatores para que esse conjunto de fatores, de forma aparentemente desarmônica, mas que na verdade criam a grande sinfonia da vida que começava nos mares, nos seres unicelulares. E a partir dali, com o desenvolvimento, porque a lei, uma das que rege o universo, é de evolução. E, obviamente, arquitetando, juntamente com espíritos superiores, que são considerados os espíritos crísticos, ou seja, a mais alta hierarquia dos espíritos puros, como são aqueles que executam a vontade de Deus, que, segundo João, é o amor. Então, o amor deseja, e estes espíritos crísticos executam o desejo do amor, promovendo que houvesse a condição necessária para que a vida então saísse dos mares e viesse a caminhar os primeiros passos na terra, e ali as nossas primeiras experiências, saindo das furnas, começando a conhecer o mundo, era o processo do amor que dá a condição para que a vida surja e as experiências sejam somadas num processo de uma herança que todos nós trazemos, porque segundo o livro dos Espíritos, vale salientar, todos nós saímos da mão do Criador simples e ignorantes. O que nos leva então a entender que se Deus é amor e nós saímos da mão do Criador simples e ignorantes, o elemento constitutivo basilar, básico, o princípio que nos movimenta, que nos dá a vida,
que nos estimula a levantarmos do cotidiano na base, por mais que não consigamos identificar no nosso processo existencial, é o amor. Porque saímos da mão dele. Contudo, o amor numa condição diferenciada, quintessenciada, e acima de tudo visa a felicidade de todos nós que aqui nos encontramos. Apesar de muitas vezes, quando nos deparamos com as dificuldades, as provas e as expiações da vida, não conseguimos enxergar nestes fenômenos a não ser a dor, ao invés do amor. Contudo, com o passar deste tempo, compreendendo a lei que rege, começaremos a perceber que o amor são facetas, ou traz facetas diversas, deste elemento primeiro, do princípio da vida. Porque, obviamente, aquele que lança as sementes da vida fora Deus, e desejando que as suas criaturas cheguem à excelência deste sentimento, desta energia criadora, desta lei que rege os universos, ou talvez o universo, porque há a condição da teoria dos universos paralelos. Assim, todos estes obedecem à mesma lei, a lei do amor. Quando nós, então, saímos das furnas, tivemos as nossas primeiras experiências na sensação, no desabrochar dos sentimentos, porque ainda animalizados, e ficou gravado em nós aquele que viria a ser o inimigo número 1 do amor, que ainda hoje campeia o nosso psiquismo, que ainda hoje campeia as nossas atitudes. Crescemos e escutamos quase cotidianamente, através das nossas conversas, que o inimigo número 1 do amor, na verdade, é o ódio. Ou será que eu estou enganado? Normalmente a ideia que nós temos primeira de que o inimigo do amor é o ódio. E lamentavelmente, não é verdade. O ódio não é o contrário do amor, por incrível que pareça. A primeira experiência que tivemos ao sair das furnas foi a experiência de sermos fulminados por forças que nós não conseguíamos controlar. Era o raio que caía, o fogo que surgia, os animais que eram muito mais fortes e agressivos que nós naquelas experiências primeiras, e desenvolvemos no nosso contexto psicofisiológico a resposta do fugir ou do lutar. Porque estava guardado em nós aquela condição de observarmos os nossos pares que, ao debaterem-se ou simplesmente enfrentarem estes fenômenos que antes não conhecíamos, estes iam a termo, e esta experiência em observando outros, ou até mesmo nós próprios, ao nos depararmos com e defrontarmos com estas forças, como íamos a termo, ou seja, como sofríamos e chegávamos à morte, ficava gravado no nosso inconsciente esta experiência, no qual nós, ainda hoje, trazemos a mesma resposta psicofisiológica diante de algo que nos ameaça. Ou lutamos ou fugimos. Este fenômeno estudado pela fisiologia, onde vamos observar a adrenalina que joga o sangue para a musculatura, por isso e às vezes a pessoa fica pálida diante de algum fenômeno que lhe causa algum transtorno, porque o sangue sai da periferia, vai para a musculatura para dar a condição deste músculo trabalhar com mais força, seja para fugir, seja para lutar. Este fenômeno primeiro é o inimigo número 1 do amor, é o medo. O amor tem como inimigo o medo, porque o medo deixou gravado nas nossas experiências transatas essa sensação da dor, da perda e de tantos outros fenômenos que nos causaram transtornos dos mais diversos. De tal forma que viemos caminhando ao longo do tempo, necessitando entendermos que só o amor é a terapêutica segura para transcendermos a realidade da animalidade que ainda campeia o nosso psiquismo. As nossas experiências humanas, mesmo ainda hoje, respondem muito mais no campo da reação do que da ação. Quando algo chega para nós como um grande desafio, em qualquer nível ou campo de vivência, raramente nós somos seres conscientes e optamos pelo amor. Nós não agimos, nós frequentemente reagimos.
E aí a beleza da reencarnação, que é a prova do amor divino, que nos dá a possibilidade de uma nova chance para aprendermos qual o caminho deve ser. Assim, neste processo de transição, nós vamos desenvolvendo o amor em cada etapa do nosso processo existencial. Uns aproveitam as lições daqueles que vieram primeiramente encaminhadas pelo governador do planeta, que, segundo consta, quando pensou em planejar o planeta Terra, já era um espírito crístico a figura de Jesus. Antes dele, inúmeros emissários vieram falando da realidade deste sentimento que vai muito além da condição homem-mulher, da vivência, por exemplo, do sexo periférico, mas é um sentimento muito mais nobre, muito mais transcendente, e aqueles eram homens que falavam das virtudes provenientes deste sentimento superior. Krishna, Buda, que nos convocava, por exemplo, a agirmos de maneira compassiva, com compaixão, o amor que deveria ser alastrado, mesmo diante daqueles que nos causavam um transtorno. Dizia naquela frase célebre: sede, pois, como o sândalo que perfuma o machado que o corta. Era a condição do amor que dava aquilo que possuía, independente da atitude do outro que viesse a nos machucar, a tentar denegrir. Porém, cada um dá o que tem. E estes emissários falavam da realidade do amor, que fazia com que as pessoas transcendessem a sua condição de fase hominal e mesmo nesta fase lançasse-se a uma realidade da angelitude, mostrando-se pessoas equilibradas, pontos de luz diante das trevas que são extensas ainda na terra. Assim foram muitos, até a chegada daquele que lança a proposta, indo buscar no Velho Testamento, tanto em Levítico quanto em Deuteronômio, falava ele da lei máxima, onde todos os profetas, toda a lei se continha apenas na realidade tríplice do amor, a Deus e ao próximo como se ama a si mesmo. Colocando abaixo uma teoria, uma lei que ainda hoje vige na nossa realidade diante de alguns aspectos que acontecem conosco, com a sociedade nos dias de hoje. Quando observamos pessoas que ainda trazendo os seus conflitos diversos, talvez de uma formação familiar que lhe castrou tantos sonhos, ele coloca sobre a sociedade os seus desequilíbrios e diante do que ele executa, muitos de nós que levantamos a bandeira do espiritismo e que falamos que o amor é o elemento que vai renovar o ser, que vai ser a redenção da sociedade, nós vamos buscar no tempo de Moisés o olho por olho e dente por dente, e ainda nos arvoramos em dizer: este rapaz, este homem ou esta mulher não deveria permanecer mais no seio da humanidade. Deveria, por exemplo, sofrer a pena de morte, a pena máxima. Parece que nós não caminhamos mais de 2000 anos do tempo do Cristo, porque ainda não compreendemos a grandeza do amor. Porque vivemos ainda este processo do amor no campo racional. Como espíritas, sabemos da importância, da necessidade, mas não exercitamos ainda a vivência deste sentimento como o caminho ainda não trilhado. Porque Jesus solicitava para que nós vivêssemos esta tríade do amor, mas observemos que todo aquele que aceitou a proposta crística de viver amor a Deus e ao próximo como a si mesmo, nenhum deles se viu livre dos problemas que a vida impunha. Pelo contrário, ele convidava as pessoas a carregarem a sua cruz, mas acima de tudo num processo de renúncia a si mesmo, porque só o entendimento deste sentimento e da lei que vige, nós iremos compreender quão é importante viver este sentimento de amor. Jesus era tido como médium de Deus. Deus desejava, Jesus executava. O único ser na face do planeta que tem a capacidade de caminhar diferente, de optar por uma estrada em detrimento de outra,
é o ser humano, porque foi dado a ele a condição do livre-arbítrio. É como se nós trilhássemos a nossa própria vontade e diante de inúmeras estradas que apresentam-se diante de nós, nós temos a oportunidade, a chance de escolhermos aquilo que desejamos trilhar. E, obviamente, raras são as vezes que nós temos a coragem de trilharmos caminhos tão difíceis quanto o caminho do amor, porque ela nos convoca ao processo de renunciar a si como ego, como personalidade, como elencar, por exemplo, e eleger para nós o que a sociedade solicita como sendo importante para atingirmos a nossa felicidade. Nós não temos a coragem de abdicarmos ou de darmos o devido valor tal qual elas têm, mas optar, elencar e eleger para nós aqueles valores que irão falar para nós ao espírito imortal, porque é este ser que saiu da mão do Criador e não encontra na terra absolutamente nada que venha a sanar as suas necessidades, porque estas necessidades são da alma, não da matéria. O amor solicita desabrochar como uma própria semente que vai ganhando, obviamente rasgando a terra, em busca do sol, no que a ciência chama de heliotropismo. E este sol, obviamente, é aquele que é o nosso guia e modelo. Mas diante de uma vida cheia de renúncias, de termos que optar pelo amor que nos solicita uma confiança em absolutamente tudo perante a lei, é muito mais fácil optarmos por uma vida de facilidades. Vida esta que já nos acompanha há muito tempo. Assim, quando estamos diante destas diversas possibilidades de caminho, inclusive a do amor, nós iremos observar que o amor apresenta-se através de fases. E estas fases, muitas vezes, nos conceituam no processo da nossa evolução e progresso. A primeira fase que nós atravessamos, no contexto do amor, é chamado do amor infantil, que apresenta-se com a característica de ser um amor possessivo. Eu fiquei muito tranquilo quando o nosso amigo Leandro nos convidou a falar sobre o amor. E eu fiquei, que tema lindo e fácil, entre aspas. Mas como eu estou adentrando numa casa que já vai há 13 anos que as pessoas frequentam e estudam, e são espíritas verdadeiramente, que são aqueles que lutam por superar as suas más inclinações no cotidiano, eu disse, bem, quando eu começar a falar das fases do amor, eu não estarei preocupado em tocar na suscetibilidade de ninguém, porque tenho certeza que todos, sem exceção, encarnados e desencarnados, superaram estas fases primeiras do amor, como, por exemplo, esta fase do amor infantil, que é o caráter possessivo. Normalmente esta fase é aquele amor que vocês conhecem através da vivência de outras pessoas ou de existências passadas que vocês já tiveram. E ao ler os romances espíritas se identificam e dizem, eu no passado já fui isso. Porque são normalmente o amor voltado para a posse. Como, por exemplo, a pessoa que eu elegi, ela tem que me eleger tanto quanto eu a elegi para ser a pessoa que eu quero para a minha vida. E olhe lá, porque ela necessita ser exatamente aquilo que eu acho que deve ser. Porque, na verdade, ele é infantil. E como infantil, é um amor que é quase paradoxal. Ele vive no egocentrismo, porque toda criança é egocêntrica. Passa aquela fase de viver e de ser o centro das atenções daqueles que lhe cercam. Há, obviamente, crianças que, por conta, às vezes, de muitos irmãos, conseguem diluir este processo com mais facilidade. Mas muitos de nós já tivemos as experiências desse amor infantil, que apresenta-se, por exemplo, com uma característica que não é comum entre os que aqui se encontram, mas o ciúme. É muito comum o ciúme encontrar-se na fase deste amor infantil. Outro processo de caracterização seria o da cobrança.
São coisas que nós observamos, que nós não sentimos a necessidade de cobrar de ninguém, porque o amor por si só ele já basta. E como nós já somos autossuficientes relacionados ao amor que temos a Deus e a nós próprios, fica fácil viver esta relação para com o próximo. Pais que quando percebem que seus filhos cresceram e a partir dali começam as experiências da afetividade, sentem-se quase traídos ou abandonados e aí exigem através das mil artimanhas para que este filho permaneça ao seu lado. Conheço mães, por exemplo, não daqui, acredito, mas que tem aquela história de dizer, você vai me deixar só? Eu que lhe carreguei durante 9 meses e você vai me abandonar hoje à noite? Custa nada você ficar comigo. Esse tipo de barganha psicológica é muito comum deste amor infantil. Ou alguém, por exemplo, que tem algum trabalho que entra em contato com outras pessoas, até porque o interrelacionamento humano é comum, porque nós viemos de uma estrutura gregária. Nós sempre caminhamos em coletividade. Raro foram aqueles que viviam em separado, porque normalmente não sobreviviam. Então encontra-se no nosso psiquismo a realidade de sermos seres gregários, que conversamos, que criamos laços afetivos. Porém, quando esses laços afetivos se apresentam diante de algumas situações e com alguém que eu gosto, ele não precisa ser um laço afetivo tão amplo. Podia ser um laço afetivo menor, porque às vezes o ciúme nos perturba, porque o amor infantil é o medo da perda, é a insegurança que vai caracterizar a segunda etapa do amor, que seria o amor juvenil. O amor juvenil é aquele que está relacionado ainda à insegurança da fase do amor infantil, somado ao processo do apaixonamento, que obviamente junta-se com a ebulição dos hormônios, e aí ficamos à flor da pele. Semana passada tivemos no interior da Paraíba trabalhando com jovens na faixa entre 14 e 17 anos. Mas foi fantástico quando nós tocamos neste assunto e eles sorriram, porque na sala só havia jovens, inclusive eu. E aí eu disse a eles, vocês estão na fase do irromper do hormônio, que junta com este processo do apaixonamento, porque é exatamente a transcendência, a passagem, é um rito comum. É necessário, obviamente, compreender para que não macule a própria existência, porque não há nada de errado, não há nada de pecaminoso. É necessário apenas educação. E educação, por incrível que pareça, é sinônimo de amor. Nesta fase do amor juvenil, todos nós, que podemos estar com a cronologia já além da fase da juventude, mas é uma etapa que nos acompanha muitas vezes, porque a insegurança, a falta de conhecimento e do processo do auto-amor, que seria a auto-identificação dos próprios valores, façam que nós venhamos a derrapar em determinadas situações, principalmente neste processo do relacionamento afetivo. Porque a insegurança nos toma conta e, obviamente, vai refletir num processo de ciúme que aprisiona aquele que tem, constrangendo aquele outro que vive, quando esquece que a beleza do sentimento do amor é dar a possibilidade para que estas pessoas possam viver a experiência uma ao lado do outro, porque na máxima crística começa a falar do amor a Deus e ao próximo como se ama a si, sendo o amor a si o princípio. De tal maneira que quando eu me auto-amo, eu tenho a possibilidade de me identificar como herdeiro divino. Observemos, lembrando uma experiência muito narrada por Divaldo Pereira Franco, eu achei interessante uma passagem que ele certa feita encontrava-se na cidade do México. E durante a madrugada, Joana de Ângeles solicitou para que escrevesse um determinado livro, que ele psicografasse. E ao psicografar, ao terminar a obra, ele teve a oportunidade de ler, porque ele só tem contato com o conteúdo alterno para que o seu psiquismo não atrapalhe a psicografia. Então ele estava no 20º andar, ou um pouco mais acima, onde ele teve a visão completa da cidade do México. E aí
numa das frases de Joana de Ângeles, no livro em que ele psicografara, dizia: você é herdeiro do universo. E ele, ao olhar aquilo ali, ele ficou impressionado, porque vira ainda, no final da madrugada, a beleza do céu. E ele voltou-se para a irmã Joana de Ângeles e disse: minha irmã, tudo isto é meu. Ela fez: tudo isso. E quando é que eu vou tomar posse? É engraçado a ideia que nós temos de tudo no sentido de nosso como nossa posse. E aí Joana disse: quando Deus morrer. Então está difícil de tornar-se, mas ele faz parte integrante, porque na hora em que ele saiu da mão do Criador, que nós saímos da mão do Criador, onde este Criador é amor, quando eu opto pelo processo do auto-amor, eu quebro essas algemas destas fases que nós passamos, que obviamente não damos saltos quânticos, mas que nós que aqui nos encontramos e recebemos a doutrina espírita, já nos possibilita a condição de vivermos a vida sob outra perspectiva. E entendermos que neste contexto, quando eu me auto-amo, eu dou a possibilidade para que o outro tenha a chance de estar comigo, porque eu sou demais. Não o demais no processo do orgulho, mas de dizer de uma pessoa que busca ser consciente, que tem valores, que compreende o papel que deve desenvolver neste processo existencial. Se aquela pessoa que ora experiencia do meu lado quer buscar uma vivência alhures, que vá, porque quem vai perder é ela, não sou eu. O problema é que como nós não identificamos os nossos valores, porque não achamos em nós este amor divino, que encontra-se nas nossas mais simples células, quiçá moléculas. Nós ainda nos preocupamos o que será de nós amanhã se eu não tiver esta pessoa, quando nós somos herdeiros da vida, de tudo. Se não for aquela, será outra. E se não for nenhuma, ainda assim o amor irá viger em nós, porque é lei do universo. Nós não seremos nem mais, nem menos felizes, porque a partir do momento em que atingimos a condição do amor maduro, ou o amor plenificador, que é aquele que vem a posteriori da experiência do amor juvenil, obviamente havendo ainda aí no meio a condição da fase intermediária, que é aquela que nós nos chocamos entre o que o ser eterno deseja e o homem ego solicita. Eu sei que eu devo, mas eu ainda sinto a vontade de. É esse choque que nós vivemos hoje, da consciência espírita, do que falávamos no início, do ser intelectual, que sabe que a estrada do amor deve ser a que nós devemos trilhar. Contudo, que ainda sente o pé na animalidade, que nos impulsiona a viver determinadas reações ao invés das ações. Passando por este período, chegaremos ao momento de compreendermos o amor numa plenitude muito maior, que não estará vinculada apenas à convivência de dois seres, que quando ambos buscam a vivência deste ideal, deixando de lado o homem ego, mas aquilo que Jung dizia, no qual se repete tanto na leitura de Joana de Ângeles, o encontrar-se no processo do self, que seria o desabrochar desta consciência. Quando ambos assim se encontram, vão viver com uma realidade daquele casal que seria modelo, quem sabe, para todos nós. Francisco de Assis e a irmã Clara, que fizeram daquele sentimento um propulsor para a própria evolução, assim como promovendo a evolução de todos aqueles que o cercavam. Porque é estranho quando duas pessoas dizem que vivem o amor e se fecham no seu mundo. O amor não é compatível com o egoísmo. O amor multiplica-se, abre-se em possibilidades, acolhendo a quem quer que seja. Não estamos falando aqui, obviamente, num contexto de uma vivência deste amor periférico. Estamos falando da essenciabilidade. Conheço casais que dizem se amar tanto que se fecham para o mundo, onde eles não convivem com ninguém porque foi um feito para o outro. Isso não é amor, isso é obsessão de encarnado para encarnado. O amor não vai criar estas barreiras, porque apresentam-se esses dois espíritos, alimentados pelo ideal nobre da vivência do sentimento que nos é inato.
à condição de ser servos de Deus. Daí a figura de Jesus, de viver o amor em plenitude, porque ele compreendia o amor, porque agora, pelas experiências transatas em que passara, chegara ao nível de compreender que a melhor estrada a ser seguida era a estrada do amor. Por isso Jesus vem e nos deixa a sua herança, que é o Evangelho. Porque, na verdade, o Evangelho é um livro de vida, de experiência de vida de Jesus, mostrando aos irmãos menores qual deve ser a estrada a se tomar. A partir daí, obviamente, para viver é necessário experienciar. E podemos experienciar não correndo pela estrada do amor, mas dando os primeiros passos, porque o amor nos convida a entrar na linha da sintonia da lei universal. Repetindo, João Evangelista dizia que Deus é amor. Ora, a partir do momento em que nós optamos trilhar por esta estrada, estaremos em sintonia com o próprio Pai, que é amor. De tal maneira que nós iremos desenvolver determinados sentimentos, atitudes, hábitos que até então nós não temos, a começar pelo primeiro deles, provenientes do amor, que seria a confiança. No contexto da inter-relação humana, casais que se amam, no sentido de transcendência, têm plena confiança. Porque, na verdade, quanto mais se dá a liberdade, por amor vem junto a responsabilidade. As pessoas que vivem atadas neste processo da insegurança é porque não amam de verdade. Porque na hora em que há o amor, há o desejo de manter-se vinculado a ele pela confiança que se recebe. Quando nós recebemos a desconfiança, a nossa tendência é deslustrar, é pular a cerca, é virar um campeão olímpico, por exemplo, de pular cerca. Campeão dos 100 metros de pulada de cerca. E assim vai. Porque ele se sente, na verdade, desconfiado, onde é um amor que não planifica, mas que macula e, o pior, prejulga. E neste processo de prejulgar, ao sentir as consequências, muitas vezes por questões muito menores, nós dizemos assim, eu não fiz não, mas já que está dizendo que eu fiz, agora eu faço, só para fazer valer o nome. E aí nós fazemos. Obviamente que é um equívoco, porque damos um tiro nos próprios pés para atingir o outro, o que é uma infantilidade incomum. Mas na hora em que nós confiamos, é proveniente do amor real. E isso não se encontra única e exclusivamente vinculado à inter-relação entre os homens. Quando nós atingimos o nível do amor, desta vivência que Jesus nos convocava, iremos encarar a vida sob outro aspecto, de tal maneira que adentramos aos lugares de peito aberto, não no sentido de sermos imprudentes, mas de termos a certeza que como Deus é amor, e é nele que eu ando, foi essa a estrada que eu optei por trilhar. Tudo aquilo que vier a acontecer no meu processo existencial é fruto deste mesmo sentimento. De tal maneira que quando as dores surgirem, tenho certeza que fora comandado pelo ser superior. E como hoje eu ando pelas estradas do amor, aquilo que mesmo que se apresente pelas faces ou pela máscara da dor, é o amor que apresenta-se diante de mim como a lei, na causa e no efeito. Assim, aqueles que amam plenamente desenvolvem um sentimento que nós religiosos falamos e que já encontra-se no nosso vocabulário há milênios, chamado fé. Porque aquele que ama, compreendendo que este Deus é amor e que suas leis são justas, obviamente adentramos num processo de tranquilidade e de paz que só o amor possibilita, que seria a entrega à nossa vida a Ele. De tal maneira que por mais conturbada que se pareçam o elemento e o local externo onde nos encontremos, se o nosso universo interior encontra-se em sintonia com este sentimento que rege o universo, nós iremos nos manter dentro da realidade divina, mesmo diante das guerras. Quantos não foram os luminares da humanidade que optaram pela estrada do amor superando o ego,
vencendo e carregando a própria cruz, e todos estes, por incrível que pareça, estavam diante de grandes conflitos da humanidade. Madre Teresa de Calcutá deparava-se com uma doença e com uma fome de tal maneira que a primeira vez em que ela adentra aquelas favelas de Calcutá fora socorrida na casa de um dos assistidos porque não tinha condições sequer de observar tamanha desgraça que a condição humana pode chegar. Era um conflito profundo. Foi tomada, foi curada. Neste processo de cura, preparou-se, muniu-se intelectualmente e dentro de um contexto do sentimento que agora trabalhava, por observar em cada um daqueles doentes a figura de Jesus de Nazaré, solicitando o auxílio, porque ele convocava as pessoas a amarem umas às outras como ele havia nos amado. Ela, compreendendo a missão, obviamente optou pelo caminho, e nenhum deles, sem exceção, colocam-se como seres missionários, mas apenas como pessoas que atenderam ao chamado máximo de Deus e de Jesus, porque na verdade a consequência desta atitude não irá gerar sobre nenhuma outra pessoa as benesses advindas, única e exclusivamente para aquele que opta pelo amor. Porque é igual a um frasco de perfume. Por mais que nós venhamos perfumados a esta casa, por exemplo, nos abracemos e a outra pessoa sinta o aroma, o cheiro que nós podemos exalar vindo da fragrância, jamais seremos mais perfumados do que o próprio frasco que contém a essência. Assim é o amor. Todo aquele que opta por este caminho entrega-se a esta lei, desenvolvendo estes valores que nos impulsionam a nos encontrarmos na terra, fazendo que a oração dominical tanto nos convoca. Senhor, fazei de mim, seja feita, a vossa vontade, assim na terra como no céu. Só aquele que atinge este estado de amor maduro tem a possibilidade de falar esta oração dominical e viver este processo. Mahatma Gandhi, que nós sabemos que lutava a Índia contra o maior império da humanidade à época, que era a Inglaterra. E sem nenhum ato de violência, mas calcado nos ensinamentos da não violência em que ele sugou das bem-aventuranças. Opta pelo caminho do amor e da não violência. E a partir dali, obviamente, orienta toda uma nação repleta de diferenças religiosas, dentro do próprio contexto social. E ali, obviamente, dava ele o exemplo do amor e do seu processo de pacificação, mesmo encontrando-se em conflitos internos e externos, e lança aquela célebre frase: não há um caminho para a paz é o caminho. Porque era um homem que compreendia, que transcendera as fases do amor. Assim somos nós, que na doutrina espírita relembramos a figura de Jesus de Nazaré e resgatamos de maneira a não ser mais aquele ser crucificado ou repleto de dogmas que se encontra para que venhamos a adorá-lo. Na verdade, a doutrina espírita resgata a figura no processo da lição que ele nos deixa, convidando para que cada ser tome a sua cruz, renuncie-se no processo do ego, fuja das paixões, invista na condição do amor, a compreender o amor nas mais simples e sublimes manifestações do sagrado, desde uma planta até mesmo o ser vivente que nasce gritando, cantando hosanas, dizendo agora que encontra-se na terra por mais um período de experiência. Do processo do amor, por exemplo, que nós devemos nutrir em nós, que nos apresenta-se como proposta terapêutica para um problema diverso que hoje acontece quase no mundo inteiro da depressão, que é a falta de auto-amor. Porque quando nós compreendermos esta proposta, muitas situações que ocorrem no nosso cotidiano irão se diluir pela beleza desta lei que nos impulsiona a vivermos com a mente muito mais lá do que cá.
porque as virtudes que a doutrina nos convoca a termos, como, por exemplo, o perdão, a tolerância, a benevolência, a indulgência, a prática da caridade, são todas estas derivadas da grande lei do amor, porque o homem, consciente de que só chegará ao equilíbrio encontrando-se dentro da lei, ele irá viver conforme tal, para que não gere sobre si próprio as consequências que hoje nós sentimos por não termos vivido a lei de amor. Se nós olharmos o nosso cotidiano, as relações que temos com algumas pessoas, principalmente do nosso ciclo familiar, foram pessoas que nos foram caras em outros períodos que nós não soubemos viver a lei do amor. Reencarnamos sob o mesmo teto, ou com certa proximidade, para reatarmos os laços que um dia rompemos, porque todas as vezes que nós fugirmos a essa lei, que é na verdade o princípio da vida, desde o processo da vida física ao processo da vida espiritual, nós iremos gerar consequências, e no silêncio que é quebrado nas reuniões mediúnicas, pelos espíritos obsessores que muitas vezes nos perseguem desejando todo o mal, vamos observar nas entrelinhas dos seus discursos repletos de ódio exatamente o amor que adoeceu. Porque o ódio, ao contrário do que nós pensávamos no início, não é o inimigo do amor, é o amor que adoeceu. E no auge da sua catarse, falam das relações que traziam com as vítimas de agora, e não poucas vezes vão se revelar como parceiros de outrora, amigos, irmãos, parentes, cônjuges, de tal forma que um destes deslustrou em algum momento a confiança, despertando e adoecendo o sentimento que o outro nutria por nós, e agora apresenta-se como perseguidor implacável, quando na verdade fomos nós que rompemos estes laços de sentimento. Por isso, só o amor é capaz de reatar esses laços, refazer as amizades e nos dar a possibilidade de atingirmos a plenitude que todos nós desejamos e procuramos cotidianamente. Entramos nesta casa e em inúmeras outras, aqui em Recife, Alhures, buscando a solução dos nossos problemas. E desde há 2000 anos, Jesus nos convoca a vivermos esta realidade. E só ela, nenhuma outra, irá nos levar ao resultado e ao desejo que a nossa alma tanto solicita. Porque a nossa conformação espiritual vibra na sintonia do amor que nós fomos criados. Quando mergulhamos na carne e vivemos a realidade do ego, vibramos em uma frequência de onda diferente daquela que nós fomos conformados no início. O que nos gera aquilo que nós chamamos da relação mente-corpo, de tal forma que, vibrando em sintonia dos sentimentos negativos do ódio, do rancor, do ciúme, da insegurança, da intolerância, do não perdão, da violência, estaremos fazendo e promovendo ondas cuja frequência destoa da frequência essencial da nossa alma. E este choque de frequências, não poucas vezes, repetida e constantemente, irá gerar um desequilíbrio no corpo físico, gerando as nossas dores que a medicina não consegue diagnosticar, os cânceres que surgem, os tumores, as dores de cabeça, as gastrites emocionais, porque na verdade é o desequilíbrio por não nos encontrarmos de acordo com a lei. E neste aspecto, Joana de Ângelis, no item A Paciência, que se encontra em o Evangelho segundo o Espiritismo, nos coloca uma frase que nos fala de uma faceta do amor que não gostamos muito. A dor é uma bênção que Deus envia aos seus eleitos, porque esta dor física, da gastrite, do câncer, da dor de cabeça,
das dores no corpo, são exatamente as manifestações físicas dos desequilíbrios sentimentais e emocionais por não vivermos a lei de amor. Daí a dor passa a ser uma bênção, porque é o chamado de atenção para que possamos refletir no que pensamos, como agimos e se estamos ou não de acordo com a lei divina. Portanto, como espíritas, optemos pelo amor, que é o princípio da vida. Inclusive, muitos, como Francisco de Assis, quando compreendera a mensagem e a missão que tinha, iniciou a sua vida mesmo já na fase entre a juventude e a fase adulta, porque agora passou a enxergar a vida sob novo ângulo, fazendo da vida dele um exemplo de vida a ser seguido. Não busquemos, na verdade, sermos o Francisco de Assis, mas o melhor que nós possamos ser, porque somos verdadeiramente sujeitos da nossa existência, e a vida será aquilo o que dela nós fizermos. E compreendamos o amor neste conceito sublime de João Evangelista, de que Deus é amor, de tal maneira que quando nós optarmos por vivê-lo, estaremos vivendo com ele, de tal forma que mesmo diante das dores e desafios, possamos dizer: obrigado, Senhor, pela oportunidade de resgatar e, ao mesmo tempo, de escrever e de plantar novas sementes de alegria e felicidade para um futuro que está por vir. Aos irmãos desta casa, um grande abraço, prazer revê-los e votos sinceros de saúde e muita paz. Façamos então a prece de encerramento. Deus, nosso Pai, Jesus de infinita e grandiosa bondade, gostaríamos, Senhor, de agradecer por abrirmos uma hora que seja da nossa agenda para ouvirmos mensagens que deixastes e que vivestes aqui na terra, relembrando os nossos compromissos para com a consciência cósmica, que reflete sobre a nossa própria consciência, que é onde se encontram as leis de Deus, nosso Pai. Sabemos, Senhor, do quanto ainda somos pequeninos, e é por isso que elevamos o pensamento a Ti e solicitamos a ajuda necessária para sairmos do charco dos nossos condicionamentos e, quem sabe, nos lançarmos aos altos píncaros da liberdade que o Teu Evangelho proporciona. Gostaria, Jesus, de agradecer também a oportunidade de estarmos na matéria reencarnados e que possamos usufruir desta existência no sentido crístico o máximo possível, para que tenhamos a certeza de que sairemos daqui com a túnica mais limpa, para quem sabe ser reconhecido como a túnica nupcial, que nos dará a condição de entrarmos novamente no reino espiritual de maneira mais feliz e tranquila. Fortalece-nos no dia a dia, para que tenhamos olhos de ver, ouvidos de ouvir, e de nos percebermos tal qual nós estamos, e que diariamente possamos fazer a nossa avaliação diária, buscando perceber o que há de equivocado em nós e, ao mesmo tempo, termos força suficiente para, em seguida, repararmos os equívocos e nos esforçarmos para não mais cairmos. Que tenhamos, no cotidiano, as experiências do amor divino e que tenhamos a possibilidade de perceber a manifestação deste amor em nossa vida, mesmo no momento em que as lágrimas, porventura, nos visitem os olhos e a dor nos visite a vida. Tendo, Senhor, a certeza de que Deus é amor, é justiça, mas também é misericórdia. Faz de todos nós, Jesus, que aqui nos encontramos, encarnados e desencarnados, instrumentos da Tua paz, da Tua vontade, na condição que nos encontramos, mas guardando a responsabilidade de sermos hoje
melhores que ontem, e amanhã melhores que hoje. Que o teu amor, que a tua luz envolva a todos nós, hoje e por todo sempre. Assim seja.